Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade com filosofia da consciência e filosofia aplicada. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho. O tema que eu escolhi para hoje, e vejam o resto dos vídeos, o tema que eu escolhi para hoje é filosofia da consciência, filosofia aplicada e lógica. Lógica e inconsciente. Começo já por fazer referência dentro do trabalho que eu tenho desenvolvido, nós temos uma espécie de ego. E esse ego é uma espécie de sistema de sobrevivência. E esse sistema de sobrevivência, que é uma atitude mental inconsciente, serve para nos ajudar a fugir da dor e da morte. Portanto, esse ego, ao fazer com que nós fujamos da dor e da morte, porque é um sistema de sobrevivência, está preocupado com garantir alimentação, garantir abrigo, garantir uma data de coisas, que é uma atitude mental inconsciente, é um mecanismo, um automatismo inconsciente que nós temos, ele faz-nos fugir da dor. E se ele nos faz fugir da dor, ele por vezes faz-nos fugir do desconforto intelectual e emocional. Tudo isto como um mecanismo inconsciente centrado na imediatidade. O nosso ego não está preocupado necessariamente a médio e longo prazo. Ele está preocupado em médio e curto prazo ou pequeno. Tudo que seja muito mais imediato. É a questão do imediatismo do nosso ego. E o que é que isto tem a ver com filosofia da consciência e filosofia aplicada? E com lógica. Tudo. Já vou explicar porquê. Há uma frase que eu gosto muito de fazer citação que é uma frase que eu desenvolvi, que eu escrevi na obra Ensaio sobre o Individualismo, da minha autoria, que é: facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica que poder-se-á ainda não ter compreendido. E o que é que acontece? O que é que tem a ver, o que é que este enquadramento da lógica tem a ver com a questão da filosofia da consciência, a filosofia aplicada, com a questão do nosso ego fugir, de fazer com que nós fujamos do desconforto de forma inconsciente, da questão do desconforto emocional e desconforto intelectual? É que, por causa desse ego, que faz com que uma pessoa crie um conservadorismo intelectual inconsciente e que faz com que uma pessoa crie apegos e bloqueios intelectuais, faz com que uma pessoa não consiga sair da zona de conforto intelectual porque poderá doer e poderá ser desconfortável, faz com que uma pessoa muitas vezes se precipite a julgar tudo aquilo que é diferente das próprias perspectivas, ou tudo aquilo que faz com que uma pessoa obrigue a colocar em causa as próprias perspectivas, faz com que uma pessoa fuja disso. Ou deturpe essas coisas, ou distorça essas novas propostas de verdade que possam aparecer. Porque é mais fácil para o nosso ego continuarmos a pensar da mesma maneira do que abrirmos para novas experiências e para a possibilidade de algum desconforto intelectual em que uma pessoa tem de colocar em causa o próprio sistema de crenças. Portanto, já repararam a frequência com que uma pessoa se precipita a dizer: aquilo não tem sentido nenhum, aquilo não tem lógica nenhuma, aquilo é um absurdo, chega a ser ridículo, relativamente a qualquer ideia, conceito, teoria, qualquer coisa que aconteça, que apareça, que alguém fale. Mas se uma pessoa perguntar a essa pessoa não sabe dar resposta do que é o assunto que se está a tratar. Mal conhece às vezes um assunto. A quantidade de vezes que uma pessoa diz que não tem lógica, que não tem sentido, que é um absurdo e até ridiculariza algum assunto, alguma questão, algum tema, seja o que for, e uma pessoa vai ver e não sabe nada acerca disso, a frequência de vezes com que isso acontece é muito elevada. E para isso eu criei, não só para isso, eu criei a teoria da logicidade. O que é isso? Essa teoria ela baseia-se em três princípios fundamentais, que é diversidade elementar, congruência correlativa e sustentação pela totalidade. Isto é simples, é o mais simples que possa parecer. A diversidade elementar significa que qualquer logicidade ou sistema lógico ele precisa ter diversos elementos para se constituir enquanto tal. A questão do princípio da congruência correlativa significa que estes diversos elementos eles precisam ter congruência correlativa. Precisam ter congruência entre eles, na correlação que eles têm natural. E a sustentação pela totalidade significa que algo só é mesmo absolutamente lógico se sustentar pela totalidade. Portanto, vamos imaginar uma equação. O resultado dessa equação faz sentido para nós, imaginando que ela está completa e resolvida, se nós conhecermos a totalidade dessa equação. Se nós não conhecermos a totalidade da equação, o resultado poderá não fazer sentido. Estão a compreender? E agora, saindo da matemática e entrando na vida real, entre aspas,
nós, para podermos afirmar com certeza, com convicção e com fundamentação que algo tem lógica ou não tem lógica, faz sentido ou não faz sentido, é absurdo ou não é absurdo, nós, para podermos afirmar com certeza, entre aspas, nós precisamos de conhecer a sustentação pela totalidade dessa proposta de verdade ou proposta lógica. E como nós temos de ter humildade para admitir que não sabemos tudo, para podermos descobrir ou compreender a sustentação pela totalidade, nós temos de ter muito cuidado e aí evitarmos a precipitação hermenêutica. Temos de ter uma prudência intelectual, temos de ter muito cuidado antes de julgarmos que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo. Porque isso acontece com muita frequência. Pessoas profundamente inteligentes veem um assunto que poderá ser desconfortável intelectualmente e que poderá, até em determinados períodos, colocar em causa o próprio sistema de crença, e uma pessoa foge daquilo. Isto é um absurdo, isto não tem sentido nenhum. Isto não tem lógica nenhuma. Mas uma pessoa vai a ver e a pessoa às vezes pouco sabe acerca do assunto. E se ela pouco sabe acerca do assunto, como é que ela poderá saber a totalidade para perceber a sustentação pela totalidade, que é um dos princípios fundamentais da lógica que eu criei? E que também aparece no livro Ensaios sobre o Individualismo. E também irá aparecer agora numa obra que eu estou quase a concluir a edição, que é a obra Individuologia. Depois poderão procurar na internet para compreender isto. Se a pessoa não consegue compreender a sustentação pela totalidade de um assunto, e é quase utópico às vezes, como é que a pessoa pode afirmar com certeza, com tanta convicção, que tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo? Isso obriga-nos a ter muita prudência intelectual e obriga-nos a admitir a nossa própria ignorância relativamente a seja qual for o assunto. Estes princípios fundamentais da lógica, depois eu proponho a teoria da logicidade. Os princípios fundamentais da lógica servem também para contrariar os fundamentalismos, para pôr em causa os fundamentalismos, mas estes princípios fundamentais da lógica e a questão da logicidade. O que é a logicidade? E que é esta proposta que eu faço da logicidade? A logicidade, além de ser uma possibilidade lógica, é uma realidade lógica, é uma hipoteticidade lógica, é uma objetividade lógica, é uma subjetividade lógica, seja o que for. Depois, cada conceito com a sua definição. E o que é que eu quero dizer com isto? Sempre que aparece alguma teoria nova, o que é que uma pessoa tem de admitir? Tem de admitir a possibilidade dela ter lógica. Portanto, é uma logicidade. Uma possibilidade lógica. Porque a logicidade pode ser uma realidade lógica, uma objetividade lógica, algo que uma pessoa vai estudar e de facto tem lógica, mas também pode ser uma possibilidade lógica. O que é isto? Eu estou a admitir como logicidade, no sentido da possibilidade lógica, eu dou o benefício da dúvida. Porque antes de eu conhecer a teoria e só estudar uma teoria a fundo, uma ideia, um conceito, seja o que for, antes de eu estudar a fundo, às vezes vêm pequenos pormenores. E às vezes pequenos pormenores, assim, à primeira vista, pode parecer absurdo, mas estudando profundamente pode não ser assim tão absurdo. Que é a questão da equação. E vamos imaginar, 2 mais 2 mais 4 dá 8. A equação está resolvida. O resultado faz sentido, porque 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Mas se eu por alguma razão só estiver a ver o 2 mais 2, faltar o mais 4, não tiver estes dados, não tiver a conhecimento destes elementos, e depois vir o resultado é igual a 8, não faz sentido, porque 2 mais 2 não é igual a 8. 2 mais 2 é igual a 4. Então esta equação está errada. Mas a equação, a totalidade da equação, a objetividade da equação é 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. O que é que eu quero dizer com isto? Sempre que eu vejo alguma teoria, e ela tem uma conclusão, ela tem um resultado, ela tem uma síntese, por exemplo, uma teoria, um conceito, uma ideia, uma crença, seja o que for, ela tem, imaginar que ela tem uma síntese, ela tem uma conclusão, ela tem um resultado. Ela também pressupõe toda uma data de conjunto de correlações que depois sustentam esse resultado, sustentam essa conclusão. Mas se eu não conhecer todos esses elementos, é natural que para mim a conclusão e a síntese não faça sentido. Estão a compreender? Então nós saímos da matemática, deste conhecimento da matemática, desta perspectiva, desta equação matemática e da ignorância, neste caso, da soma mais 4, que não faz sentido depois ter um resultado 8, se nós não tivermos a conhecimento do mais 4, transportamos para a realidade. A quantidade de vezes que nós lidamos com teorias, conceitos, ideias, crenças, seja o que for, ideologias, que nós desconhecemos profundamente determinados elementos, mas nós consideramos que não tem lógica, que tem sentido, não tem sentido, que é absurdo, absurdo, cheio de convicção e cheio de certeza, a quantidade é muito grande, porque a maior parte das vezes nós não conhecemos a totalidade dos elementos. Se nós não estudamos um assunto a fundo, se nós às vezes até estudando o assunto a fundo, profundamente, falta-nos o conhecimento de tantos elementos,
Como é que nós, às vezes, sem estudar nada, sem ler nada, sem investigar nada, podemos dizer que algo tem lógica, não tem lógica, tem sentido, não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo? É só incongruente, é só uma precipitação. Então, estes princípios fundamentais da lógica, eles obrigam-nos a ter muita humildade e muita prudência intelectual antes de nos precipitarmos a dizer que seja o que for, tem sentido ou não tem sentido, tem lógica ou não tem lógica, é absurdo ou não é absurdo, seja o que for. Nós podemos até ter algumas ideias acerca das coisas. Mas certezas e convicção demais, é preciso ter muita prudência intelectual. E agora qual é a relação que isto tem com a questão da felicidade? Vamos imaginar que uma pessoa está infeliz. Vamos imaginar que essa pessoa está infeliz e que para transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, a pessoa precisa fazer transformações na sua consciência. Que depois irão resultar numa forma diferente de práticas de vida, de uma filosofia de vida prática. E vamos imaginar que essa pessoa que está infeliz, ela tem bloqueios e apegos intelectuais. A pessoa tem um conservadorismo intelectual inconsciente. A pessoa está apegada às suas ideias, aos seus conceitos, às suas tradições, aos seus hábitos. Mas a pessoa, para transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, a pessoa precisa fazer transformações. Precisa mudar as suas crenças, os seus hábitos, as suas escolhas, precisa mudar isso tudo. Precisa colocar tudo isso em causa. Agora vamos imaginar que essa pessoa tem um conservadorismo intelectual tão grande, apegos e bloqueios intelectuais relativamente ao seu sistema de crença tão grandes, que tudo aquilo que é diferente, a pessoa deturpa, denigra, distorce, precipita-se a dizer que não tem sentido, que não tem lógica, que é um absurdo. Tudo isto que eu acabei de falar. A pessoa, neste estado, com bloqueios e apegos intelectuais, a pessoa nunca conseguirá transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Porquê? Porque a pessoa não consegue lidar com a verdade das coisas. A pessoa não consegue lidar com a possível lógica das coisas. De que coisas? Daquilo que se poderá chamar de alteridade intelectual. As diferentes propostas de verdade. As coisas diferentes, as novidades que aparecem à sua frente. Como a pessoa tem uma espécie de arrogância intelectual, inconsciente, a pessoa tem apegos e bloqueios, a pessoa fica parada no tempo. Como a pessoa não se consegue abrir para novas ideias, porque já com preconceito, já deturpa, denigra, distorce, já, para ela tudo o que é diferente não tem sentido, não tem lógica nenhuma e é absurdo. Como é que a pessoa poderá transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade se tudo aquilo que é diferente e que é aquilo no fundo que a pessoa precisa, muitas vezes, porque uma pessoa que está infeliz, a pessoa precisa de colocar em causa as suas crenças, as suas escolhas, os seus hábitos, os seus saberes, os seus conhecimentos. Precisa perceber que eles estão a falhar de alguma maneira. Uma pessoa precisa se abrir para coisas novas. Porque se uma pessoa não se abrir para coisas novas e diferentes, a pessoa nunca deixará entrar na sua consciência algo que possibilita a saída desse estado. Mas se uma pessoa deturpar, se torcer, denegrir e rotular precipitadamente que tudo aquilo que é diferente não tem sentido, não tem lógica, é absurdo e essas coisas, a pessoa nunca conseguirá sair deste estado. Portanto, antes de começarmos a dar conhecimentos a pessoas que estão infelizes e que precisam de transitar do estado de infelicidade para o estado de felicidade, antes da pessoa reconhecer que a sua ignorância é a causa do seu sofrimento, típico da filosofia budista, das 4 novas verdades, é preciso desconstruir a consciência dessa pessoa e esses mecanismos inconscientes que fazem com que ela fuja do desconforto intelectual e que faz com que essa pessoa rotule precipitadamente que tudo aquilo que é diferente não tem lógica, que é um absurdo, não tem sentido. É muito importante os conhecimentos de lógica para todo tipo de pessoas. Para uma pessoa poder ter uma consciência mais equilibrada, mais racional, e para uma pessoa evitar as falácias e evitar ser enganada pelos outros e enganada por si mesma, dentro da sua própria consciência. E é muito importante a pessoa ter consciência destes mecanismos inconscientes que fazem com que, ao fugir da dor e da morte, fazem com que uma pessoa fuja de outras propostas de verdade que possam ser desconfortáveis de aceitar. Vamos imaginar que eu estou apegado a um sistema de crenças. Vamos imaginar os geocentristas. Vamos imaginar que esses geocentristas estão apegados ao geocentrismo. Vamos imaginar agora que aparecem os heliocentristas no Coloco Copérnico, etc. Que aparecem com o heliocentrismo, uma nova proposta de verdade. É natural que uma pessoa que esteja apegada ao geocentrismo tenha um desconforto intelectual ao ver que a sua teoria está a ser colocada em causa. E que as suas ilusões poderão estar a ser colocadas em causa. Mas é muito importante para uma pessoa ganhar uma consciência mais adequada da realidade, a pessoa aprender a enfrentar esse desconforto intelectual e abrir-se para novas ideias. Porque neste caso, com a proposta do heliocentrismo,
eles estavam mais perto da realidade, da verdade, entre aspas, da objetividade. Mas para isso tinham de enfrentar, as pessoas tiveram de enfrentar o desconforto intelectual, que é admitir a possibilidade de haver uma outra proposta de verdade mais adequada relativamente à realidade. E o que é que acontece? Quando uma pessoa está infeliz, a pessoa precisa de estar aberta para novas propostas de verdade, para novas formas de ver o mundo, para novas formas de ver o universo, de ver a realidade. Mas se uma pessoa estiver sempre a deturpar, a denegrir, a distorcer e a rotular precipitadamente, não tem lógica, não tem sentido, que são absurdas, essas novas propostas de verdade, que uma pessoa às vezes só tem conhecimento à primeira vista, uma pessoa não conhece verdadeiramente os conteúdos, só conhece algumas sínteses. Uma pessoa estiver sempre a fazer isso, a pessoa nunca poderá transitar do estado de infelicidade para um estado de felicidade. Porque a sua consciência estará sempre a distorcer tudo. Porque a sua consciência, porque a nossa consciência, às vezes, por causa do nosso ego, prefere a dor, prefere que está sempre centrado em fugir da dor e da morte, ele não está centrado na verdade. Então, às vezes, o nosso ego faz com que uma pessoa prefira ilusões confortáveis do que verdades desconfortáveis. Faz com que uma pessoa esteja sempre a fugir de outras propostas de verdade que seriam muitas vezes fundamentais e que são muitas vezes fundamentais para uma pessoa transformar a sua consciência, não só para ganhar mais consciência relativamente à realidade, mas também para poder ser mais feliz. Então, estes princípios fundamentais da lógica são diversidade elementar, congruência correlativa e extensão pela totalidade. Este exemplo da matemática, da equação matemática, ele pode ajudar-nos a depois transportarmos para a vida real, entre aspas, ajudar-nos a compreender que às vezes nós estamos a considerar que algo não tem lógica, que é absurdo, quando no fundo nós não sabemos nada acerca dessa coisa. E não dedicamos tempo para estudar, para investigar, nós temos apenas preconceitos acerca dela. Seja qual for o assunto, a teoria, seja o que for. Nós temos de ter humildade para admitir a nossa ignorância. E temos de ter prudência intelectual para não nos precipitarmos hermeneuticamente a tirar conclusões hermenêuticas, conclusões interpretativas, acerca de coisas que nós não dedicamos tempo nenhum para estudar e investigar. E às vezes, do outro lado, do lado das novas propostas de verdade, de novas ideias, de novas teorias, está a condição de possibilidade para uma pessoa transitar do estado de infelicidade para o estado de felicidade. Só que como nós temos apegos e bloqueios intelectuais que nos condicionam de forma inconsciente, porque nós não conseguimos sair da zona de conforto intelectual para colocar em causa as próprias crenças, como nós não conseguimos sair deste estado, nós não estamos abertos para novas ideias. Nós não estamos abertos para receber novas propostas de verdade. Porque sempre que elas são propostas à nossa frente, há uma distorção inconsciente dessas propostas de verdade. Há aquela chamada falácia de espantalho, em que uma pessoa deturpa os argumentos dessa proposta de verdade para os tornar mais facilmente refutáveis. Para uma pessoa continuar a pensar da mesma maneira. E tudo de forma inconsciente. São mecanismos inconscientes. Em que o conservadorismo está a destruir a possibilidade de uma pessoa ser feliz. O conservadorismo intelectual. Nós temos de refletir acerca disto, porque é uma questão de filosofia da consciência, em que é preciso desconstruir a consciência e o inconsciente, os mecanismos inconscientes que fazem com que uma pessoa fuja da verdade e da realidade, e uma questão de filosofia aplicada, porque é filosofia no sentido prático, uma questão de filosofia de vida e uma questão de filosofia aplicada à felicidade, por isso. Nós temos de refletir profundamente acerca das coisas. E os conhecimentos da lógica, de argumentação e de conhecimento das falácias é muito importante. Não só para... Porque às vezes não basta uma pessoa ser profundamente inteligente e intelectual. Se uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, uma pessoa irá condicionar a sua consciência de forma inconsciente. A pessoa naturalmente não estará aberta para novas ideias. É prioristicamente, antes do contacto de experiência com as novas ideias, uma pessoa já está condicionada. Uma pessoa já tem uma consciência fechada, portanto não vale a pena. Seja qual for a ideia que apareça, uma pessoa não está aberta para a compreender. Uma pessoa já se precipita, e pessoas profundamente inteligentes, uma pessoa já se precipita a julgar que não tem lógica, que não tem sentido, que é absurdo e às vezes a ridicularizar, para tornar mais facilmente refutável e para continuar a pensar da mesma maneira. Nós temos que refletir acerca das coisas. Porque nós temos de ter muita calma, muita prudência antes de julgarmos que algo tem lógica ou não tem lógica. Tem sentido ou não tem sentido, que é absurdo ou não é absurdo. Porque se nós tivermos consciência destes princípios fundamentais da lógica que eu criei, em que algo só tem objetivamente lógica, se sustentar pela totalidade, se uma pessoa admitir, pronto, eu não sei tudo acerca disto, eu não posso afirmar com tanta convicção, com tanta certeza que tem lógica ou que não tem lógica. Eu deixo em aberto. Eu vou estudando e investigando com curiosidade e independência intelectuais e liberdade, mas deixo em aberto. Às vezes é importante deixarmos as coisas em aberto. E ganharmos vontade de estudá-las cada vez mais. De investigá-las cada vez mais. Principalmente quando nós queremos falar acerca delas.
Às vezes nós perdemos muito tempo a falar acerca das coisas e pouco tempo a estudá-las. Perdemos muito tempo, entre aspas, a rotulá-las, a distorcê-las, a denegri-las, do que a estudá-las e investigá-las verdadeiramente, com aquele princípio com princípio, com aquela vontade de compreender verdadeiramente o objeto em questão. Seja qual for crença, teoria, ideia, ideologia, seja qual for as coisas que uma pessoa esteja a falar. Ou esteja a colocar intenção e atenção. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade, filosofia da consciência, filosofia aplicada. Se gostarem destes vídeos, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal e para dar sustentabilidade ao canal. Portanto, sejam felizes, estudem lógica, porque é muito importante para uma pessoa desenvolver uma consciência mais equilibrada, mais consciente. É importante estudar a questão do nosso ego e do nosso inconsciente, de que forma é que uma pessoa pode fugir das coisas de forma inconsciente. Eu falo muito acerca disso no meu trabalho, no meu canal do YouTube também, nas obras que eu vou desenvolvendo, também na obra A Liberdade dos Escravos eu falo acerca disto, a questão da escravidão inconsciente, que uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais e uma pessoa abdica da liberdade que tem para pensar acerca das coisas. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.